Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento, alma querida. Que estas palavras cheguem até o seu coração como um bálsamo suave, como aquela voz gentil que nos alcança justamente quando mais precisamos ouvir que não estamos sozinhos nesta caminhada. Você está com dor? Não necessariamente uma dor que aparece num exame, num raio-x, numa ressonância. Estou falando de uma dor mais profunda do que isso. Uma dor que o médico trata, o remédio ameniza, mas que continua voltando, que não vai embora de vez, que parece ter raiz em algum lugar que o bisturi não alcança. Você já se pegou pensando, por que isso acontece comigo? Por que meu corpo não para de me dar esses sinais? O que está tentando me dizer? Se essas perguntas já passaram pelo seu coração, deixe aqui nos comentários apenas a palavra revelar. Porque o que vou compartilhar com você hoje, à luz dos ensinamentos que chegaram até nós através do querido Chico Xavier, vai mudar completamente a forma como você enxerga cada sintoma, cada bloqueio, cada limitação que o seu corpo carrega. Eu sei que você já passou por momentos em que a dor não tinha nome, em que os exames voltavam normais e você ainda assim não estava bem, em que alguém ao seu redor dizia, mas você parece ótimo, enquanto por dentro algo insistia em pesar. Você não estava imaginando, você nunca esteve. Essa dor sem nome que os instrumentos não encontram é frequentemente a dor mais real de todas, alma bendita. Porque ela nasce num lugar onde nenhum equipamento chega ainda, na encruzilhada entre o que o espírito carrega e o que o corpo é capaz de expressar. E tem mais, essa dor tem origem, tem história, tem uma lógica própria que, quando compreendida, começa a perder o poder que tinha sobre você. Prepare seu coração. O que vem a seguir é mais profundo do que parece. Eu sei que você já tentou de tudo. Já foi ao médico, fez os exames, seguiu o tratamento. Às vezes melhorou, às vezes piorou, às vezes ficou estagnado num lugar estranho, nem doente o suficiente para um diagnóstico claro, nem saudável o suficiente para se sentir bem. E aí vem aquela sensação sufocante de que há algo que ninguém consegue nomear. Você não está imaginando isso. Você não está sendo dramático. Você não está fraco. O que está acontecendo com você tem uma explicação, e ela começa muito antes do sintoma. Eu sei que você está buscando mais do que um diagnóstico. Você está buscando sentido. E esse sentido existe, querido irmão. Chico Xavier, quando recebia as mensagens de André Luiz, repetia com frequência que o corpo humano é o livro onde a alma escreve sua história mais honesta. Cada tensão tem um endereço emocional. Cada dor crônica guarda uma pergunta ainda sem resposta. Cada bloqueio físico esconde uma passagem que o espírito ainda não aceitou atravessar. Mas antes que eu continue revelando essas verdades, quero te pedir uma coisa. Se você tem alguém ao seu lado que carrega uma dor sem nome, um familiar, um amigo, alguém que você ama e que sofre sem entender por quê, me diz de qual cidade e estado você está nos acompanhando hoje. Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade e o seu estado. Porque a nossa comunidade está espalhada por todo este Brasil imenso, e cada comentário seu acende uma luz para alguém que está assistindo este vídeo e precisa sentir que não está sozinho nessa caminhada. Você está pronto para entender o que nenhum exame ainda conseguiu revelar sobre você? Alma querida, o seu sintoma pode não ser o problema, pode ser o último aviso. Pense nisso com cuidado. Quando o seu corpo emite um sinal de dor, seja ela física, seja aquela fadiga que não passa, seja aquela tensão que se instala num ponto específico do seu organismo, ele não está agindo como seu inimigo. Ele está agindo como o único aliado que nunca mente. Porque a maioria das dores que chegam ao corpo físico já tentou falar antes, de formas mais sutis. Aquela sensação de mal-estar antes de entrar num ambiente que te desgasta. Aquele aperto no peito toda vez que você pensa em determinada pessoa. Aquele cansaço que surge exatamente depois de cumprir obrigações que não têm mais nenhum sentido para a sua alma. Agora atenção para o que vou dizer. O corpo tentou falar com sussurros, e quando não foi ouvido, elevou a voz.
Você já parou para perguntar: o que em mim chegou ao limite? Não é uma pergunta fácil, mas é a pergunta que muda tudo. Segundo os espíritos superiores que se comunicaram com Chico Xavier, o desequilíbrio não nasce no fígado, não nasce na coluna, não nasce na tireoide. Ele nasce na consciência. E só depois, num processo que pode levar meses ou anos, ele desce ao corpo físico como forma de ser finalmente reconhecido e tratado. Isso não significa que o tratamento médico não seja necessário. Pelo contrário, os espíritos de luz sempre orientaram que o cuidado com o corpo físico é sagrado e deve ser buscado com seriedade. O que a doutrina espírita ilumina é que tratar apenas o sintoma sem compreender sua origem mais profunda é como apagar um alarme sem investigar o que o acionou. Agora atenção, o perispírito, essa estrutura sutil que envolve o espírito e molda o corpo físico, registra tudo aquilo que a consciência ainda não manifesta. Ele é, em linguagem espírita, o arquivo vivo das nossas emoções persistentes, dos nossos padrões repetidos, das nossas feridas não curadas. O que aparece no exame pode ter começado muito antes no perispírito. Alma bendita, isso muda tudo sobre como você olha para si mesmo. E isso nos leva a uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Por que algumas pessoas curam e outras com exatamente a mesma doença não curam? Mesma enfermidade, mesmo tratamento, resultados completamente diferentes. Isso não é acaso, não é sorte, não é privilégio. Há algo que a medicina mede e há algo que ela ainda não consegue medir. O papel da consciência no processo de recuperação é real, documentado por milhares de testemunhos e confirmado pelos espíritos superiores em dezenas de obras psicografadas por Chico Xavier. Chico contava que certa vez um homem chamado Benedito, doente há anos com uma condição que os médicos não conseguiam tratar com eficácia, foi orientado em sonho a perdoar um irmão com quem havia rompido décadas atrás. Ele resistiu por meses, mas quando finalmente foi até esse irmão e abraçou aquilo que carregava com tanto peso, sua saúde começou a se transformar de formas que os próprios médicos não souberam explicar. A mudança interior acelera e às vezes inaugura a melhora física. Isso não é misticismo, é a compreensão mais profunda de que corpo e espírito não são mundos separados. São expressões diferentes de uma mesma realidade. E tem mais. Não é apenas o perdão que está em jogo, é algo ainda mais sutil. Às vezes, o padrão que adoece não é uma mágoa isolada. É uma repetição que a pessoa nem percebe mais, porque já faz parte do cenário cotidiano. Ciclos de medo, ciclos de culpa, ciclos de humilhação silenciosa, ciclos de engolir palavras que precisavam ser ditas. O invisível se instala primeiro nos hábitos, depois nas emoções e por fim no organismo. O corpo é o palco final de uma história que já vinha sendo escrita há muito tempo. Respire fundo agora, porque o que vem a seguir é profundo, e quero que você esteja presente para receber isso com o coração aberto. Querido irmão, há dores que surgem quando a pessoa vive contra a própria verdade. Não contra a verdade dos outros, não contra o que dizem que é certo, mas contra aquilo que no fundo mais quieto do ser, ela sabe que não é ela. O desgaste de sustentar uma vida sem significado é real. Não metafórico, não exagerado, real. Quando a alma recua, o corpo começa a pesar. Existe uma forma de cansaço que não vem do trabalho físico, que não melhora com descanso, que está presente mesmo nas manhãs em que você dormiu bem, que insiste mesmo nas férias, que persiste mesmo quando você não tem motivo para se sentir assim. Esse cansaço é sinal de desalinhamento. É o organismo dizendo em voz alta o que a consciência reluta em admitir. Que algo precisa mudar. Que o papel que você está interpretando não é o seu papel. Que o vínculo que você sustenta por obrigação já deixou de ser sustentado por amor. Que a rotina que você chama de vida já deixou de ser vivida. Eu sei que isso é difícil de ouvir, alma bendita. Mas eu sei também que parte de você já sabe disso há algum tempo. E sabe o que é mais impressionante? Os espíritos superiores, através de Chico Xavier,
revelaram que nem todo bloqueio é uma punição. Às vezes o bloqueio é uma contenção, uma porta que fecha antes que você caia pela escada, uma limitação física que surge para reduzir o ritmo quando a consciência se recusa a parar por conta própria. O que parece uma perda pode ser uma misericórdia disfarçada. Chico Xavier afirmava com aquela ternura que era a marca de sua missão que Deus não pune, Deus reajusta. E o reajuste nem sempre é suave, porque nós mesmos resistimos a ser reajustados. Mas há ainda um nível de profundidade que vai além do que vivemos nesta encarnação. Algumas doenças estão ligadas a compromissos assumidos antes do nascimento. O Espiritismo nos revela que a lógica reencarnatória é muito mais complexa e mais amorosa do que parece. Antes de reencarnar, o espírito, com a orientação de seus mentores espirituais, planeja as experiências que vai precisar enfrentar para evoluir. Algumas dessas experiências envolvem limitações físicas, doenças, dores que surgem cedo e que parecem não ter uma origem explicável. Prova não significa punição. Repetindo, prova não significa punição. Coração sagrado. Significa oportunidade. Significa que aquela alma pediu para si mesma aquele desafio porque viu da dimensão espiritual o quanto ele poderia transformá-la. Por isso existem pessoas que nascem com condições limitantes e que, mesmo assim, irradiam uma luz que poucos compreendem, porque a dificuldade não as quebrou, as definiu. E tem mais uma camada que poucos percebem. Existem sintomas que não revelam fraqueza. Revelam conflito entre querer ir e ter medo de mudar. Você já notou que certas dores aparecem exatamente nas fases em que a vida pede